E aí, pessoal, vamos falar das informações do Grêmio nessa sexta-feira, porque muita coisa aconteceu. Vamos falar da reunião do Conselho Deliberativo do Tricolor, que foi adiada, a reunião que trataria do caso Cristal. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também de um jogador, um zagueiro, que não vai renovar. E nós vamos falar, claro, quem está fora, quem está dentro da decisão do próximo domingo. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora do novo tênis do Viva Mais Vida. O New Sport, o novo New Sport, que lhe dá conforto, que lhe dá performance e que lhe dá preço. Preço. Esse custo-benefício você não vai ter no mercado. Não deixe de comprar o seu. O novo New Sport do Viva Mais Vida. Você tem no link da descrição a chance de ter um tênis fantástico. Eu sou o Viva Mais Vida e você vai ser também. Gente, peguei aqui uma série de situações para a gente conversar. Situações que a sexta-feira acabou nos trazendo. A primeira delas é a reunião do Conselho Deliberativo. Um dos pontos que nós estávamos discutindo, que nós começamos a discutir há uma semana e meia atrás, é que o Grêmio iria votar no dia 28, depois passou para o dia 29, a relação entre uma troca, uma permuta entre o CT Cristal, parte do CT Cristal, e o CT Luiz Carvalho. O Grêmio iria, então, colocar em votação. Um grupo de conselheiros, um grupo grande de conselheiros, acabou fazendo um manifesto e entrando com um pedido na presidência do Conselho para exatamente cancelar essa votação para estudar melhor o negócio. Como eu disse lá no início do vídeo que eu fiz 2 vídeos sobre isso. O primeiro vídeo que eu fiz, eu disse, gente, calma, vamos estudar melhor para não cometer erros do passado. Depois a gente acabou conhecendo um pouco mais o negócio todos de alguma maneira entendem como um bom negócio para o Grêmio, mas pediram um adiamento exatamente para estudar melhor. Foram 5 movimentos políticos que fizeram esse trabalho e a presidência do Conselho então entendeu melhor fazer isso, adiando essa votação, que é uma medida prudente, porque iriam perder a votação, o que mostraria também, de alguma maneira, uma articulação mal conduzida pela gestão do Grêmio, que quando vai para projetos desses tem que fazer um trabalho muito importante prévio para não correr risco de perder. Lembrando que qualquer coisa relacionada ao patrimônio do Grêmio precisa ter 2/3 dos presentes, um número mínimo, e a votação precisa ter 2/3. E a gestão não teria, exatamente por essa desinformação. Essa que é a grande coisa. O que a gente está vendo também, é preciso dizer, apenas passando rápido nesse assunto, é que o Grêmio vive sim uma força importante, uma guerra importante nos bastidores, no campo da política. Isso aí tem acontecido, existe, e a gente está vendo exatamente nessas situações. Quando coloca isso, a gente vê, nós vamos falar mais sobre isso, só para dar uma linha. Existe sim oposição ao Alberto Guerra e ela é importante. Ela é importante e é preciso sempre entender que a oposição é fundamental para o crescimento do Grêmio. Fundamental. Não tratem a oposição como alguém dentro do campo de jogo. Não. É oposição de ideia e, principalmente, vigilância. Vigilância, vigilância, todo o tempo. Toda e qualquer ação precisa ser questionada para que seja ampla, aberta, transparente e que todos entendam. Então, essa é também a função das oposições nesses processos e o Grêmio, obrigatoriamente, precisa disso. Quando não teve, foi muito ruim para o Grêmio. Muito ruim. E agora tem, é preciso dizer. E essa foi uma força política da oposição do Grêmio, a oposição à gestão, que travou um pouco essa votação meio assodada como estava montada. Segundo assunto que eu separei, dá conta de uma informação que circula forte, que o Grêmio já avisou o Bruno Alves, o zagueiro Bruno Alves, que teria o fim do seu contrato nesse dezembro agora, a partir do final da Série A, não vai ter o seu contrato renovado.
O jogador teria, se falou no interesse por ele, se discutiu se ia ou não ia, e ele não irá ter o seu contrato renovado. Essa é uma informação nova que nós temos, mas que fecha um pouco com a valorização do Natan, com a valorização do Gustavo Martins, com a ideia de abrir mais espaço para eles. Tem outros meninos na base também. E eu acho que se o Bruno Alves entrou nessa linha, o Bruno Vini também está. Ninguém falou do Bruno Vini ainda, mas se o Bruno Alves está um pouco na frente do Bruno Vini, não renovou, me parece que o Bruno Vini também vai ter o mesmo destino. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a lógica permite que a gente pense assim. São situações importantes da gente verificar. E aí resta saber se o Grêmio vai trazer zagueiros, lembrando que o Jeromel tem 38 anos, o Kahneman tem algum histórico de lesões e principalmente neste ano muitos cartões que tiraram ele de muitos jogos. Então resta saber se o Grêmio vai investir em outros zagueiros experientes. Se fala no Rodrigo Caio, alguma coisa nessa linha, ou se o Grêmio vai apostar nos jovens e em Jeromel e Kahneman. Me parece que essa é a principal, assim, a principal notícia que indica um pouco do planejamento que o Grêmio está desenvolvendo. Outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui, que também separou, diz respeito ao jogo. Porque o PP, mais uma vez, não esteve no treinamento, segundo a reportagem, aí os principais veículos acabaram acompanhando e buscando informações do bastidor, já que o jogo, o treino foi fechado, a parte principal do treino foi fechada, mas o PP sequer participou do primeiro trabalho e não deve ir para o jogo. Então essa é uma notícia definitiva, me parece, lembrando que tem mais um treino no sábado, depois a viagem, depois o jogo no domingo à tarde. Então, PP fora do jogo. Técnico Renato vai ter como volantes o Ronald, obviamente, e o Carbajo. O Vijaçante está fora, o PP está fora, o Renato vai ter que montar com 2 volantes, e aí a tendência, se o Renato quisesse preservar, 3 zagueiros. Aqui uma notícia que é boa, porque ao mesmo tempo em que o PP está fora, o Rodrigo Eli está de volta. Rodrigo Eli, que também sofreu uma lesão muscular e agora está de volta, participou de todos os trabalhos da semana, deve ser relacionado. Não estou dizendo que ele vai jogar, mas ele volta a ser opção para o técnico Renato, o que é importante também da gente referir. O Grêmio precisa de jogadores à disposição exatamente para poder ter opções, né? E o Rodrigo Eli se coloca como uma opção, então se o Grêmio for com 3 zagueiros, o Rodrigo Eli pode ser o zagueiro pela direita, jogando o Bruno Vini por dentro, o Kahneman pelo lado esquerdo, ou mesmo, se quiser fazer uma linha de 4, pode botar o Gustavo Martins pelo lado direito. Enfim, o Renato tem mais opções. É importante a possibilidade de contar com Rodrigo Eli. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.